Bem, meus amados, nós estamos aqui direto do Templo da Assembleia de Deus, na Penha, no Rio de Janeiro, a igreja a que eu pertenço e cujo pastor é o pastor José Santos, que é o pastor dessa igreja. E eu quero começar com Josué. O que a gente pode aprender acerca da vida de Josué? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 9 e versículo 10. Êxodo, capítulo 17, versículo 9 e versículo 10. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Esse texto me mostra pela primeira vez a introdução de Josué na palavra do Senhor. Ele aqui começa a ser mencionado. E a partir dessa primeira menção que a Bíblia faz acerca desse grande herói da fé, chamado Josué, cujo significado do nome é Jeová é salvação ou salvador, e cuja a forma grega desse nome, Josué, a forma hebraica, a forma grega desse nome é Jesus. Jesus no hebraico, Josué, é uma forma desse nome na língua grega. E eu queria então mostrar as lições que a gente pode tirar da vida desse homem. Eu queria mostrar uma primeira característica, e essa característica, ela vai reger toda a vida de Josué. Essa característica, ela vai reger toda a vida de Josué. É um princípio magnífico para que esse homem fosse um homem vitorioso. Então, esse princípio da vida de Josué serve para nós. Você quer ter uma vida vitoriosa? Sim ou não? Sim. Eu também quero ter uma vida vitoriosa. Então, eu quero, segundo a autoridade do Espírito Santo, mostrar para você a primeira característica interessante da vida de Josué, que vai servir para a nossa vida como algo fundamental para uma vida vitoriosa. A primeira coisa que eu quero tirar da vida de Josué é o seguinte: Josué aprendeu a se submeter à autoridade espiritual. Tudo da vida de Josué parte disso aqui. Josué, ele aprendeu, ele entendeu, ele discerniu, ele compreendeu o que significa autoridade espiritual. O que é autoridade espiritual? Uma pessoa que Deus reveste da sua autoridade para essa pessoa realizar o propósito de Deus. Então, autoridade espiritual é o revestimento de poder, de autoridade da parte de Deus sobre uma pessoa para que essa pessoa realize o propósito de Deus. É bom deixar bem claro para vocês que a autoridade espiritual, você não entra no seminário ou na faculdade teológica para ser. A autoridade espiritual não é alguma coisa que você diz, eu quero ser uma autoridade espiritual e eu vou correr atrás para que eu possa ser. A autoridade espiritual é algo que está no campo da soberania de Deus. É Deus que institui a autoridade espiritual.
Quando você lê em 1 Coríntios capítulo 12, que fala sobre dons, certo? Sobre operações de Deus, do Espírito de Deus, diz lá no versículo 11 que o Espírito Santo, ele distribui os dons como ele quer. Isso mostra a soberania de Deus. O Espírito Santo distribui como ele quer. E quando você vê a escolha ministerial, que é uma demonstração de autoridade espiritual que Deus está revestindo alguém, diz lá em Efésios 4:11 que ele deu uns para apóstolos, deu uns para pastores, deu uns para mestres, para profetas, para evangelistas. Quem é que dá? É Deus. É Ele que institui a autoridade espiritual. E também para colaborar com esse princípio de que a autoridade espiritual é algo que pertence ao campo da soberania de Deus, é Deus que institui e ninguém pode instituir, é somente Deus, porque a autoridade espiritual vai desempenhar um papel no propósito de Deus. Quando você vê a igreja e os membros, quando Paulo fala nesse mesmo capítulo de 1 Coríntios, capítulo 12, que ele compara a igreja ao corpo, no versículo 18 diz que o Senhor coloca os membros do corpo como ele quer. Então não adianta que você pode ir para o seminário, pode fazer mestrado de teologia, PhD, PRPT, PRTT, você pode fazer o que você quiser. A autoridade espiritual é algo que Deus dá para cumprir um propósito. Está no campo da soberania de Deus. Eu observo que Josué entendeu e compreendeu o que significa alguém que está revestido de uma autoridade espiritual. Como é que a gente sabe que Josué se submetia a uma autoridade espiritual? No caso, Moisés. Como é que a gente pode saber? Bem, nós podemos saber que Josué se submetia à autoridade espiritual pela sua prática de vida. Pela prática de vida de Josué, nós descobrimos então características de uma pessoa que compreende, que entende e que se submete à autoridade espiritual. A partir de Josué, da vida de Josué, nós começamos a observar as características de uma pessoa que reconhece que existe uma autoridade espiritual. Eu também quero aproveitar para não deixar ninguém confuso. Eu não estou falando de autoridade espiritual, não estou falando de arcanjo, não estou falando de anjo, não estou falando de potestades e principados do reino de Deus. Eu estou falando de pessoas, de seres humanos. De pessoas que Deus reveste com autoridade para desempenhar alguma função ou algum propósito. Como é que você sabe que uma pessoa, que um cristão, um verdadeiro cristão, reconhece, entende e se submete à autoridade espiritual? Através de Josué, eu encontro 4 características. Se não passar por essas 4 características, você pode falar, eu amo meu pastorzinho eu amo, meu pastorzinho é lindo, meu pastorzinho é maravilhoso, meu pastorzinho é magnífico. Você pode falar o que você quiser. Você pode elogiar quem você quiser. Mas o que vai provar que você entende e que você se submete a uma autoridade espiritual são esses 4 princípios, ou essas 4 características da prática de vida de Josué, que me mostra que ele era um homem que entendeu isso. A primeira delas é que Josué era obediente a Moisés. Ele obedecia. Olha o que diz o texto que eu acabei de ler. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque amanhã. Versículo 10. E fez Josué como Moisés lhe dissera. Eu não entendo um cristão que diz que se submete à autoridade espiritual e não obedece à autoridade espiritual. Eu não entendo.
Por isso que quando eu vejo alguém na igreja rebelde, quando eu vejo alguém na igreja querer peitar a autoridade espiritual de um pastor que o Senhor constitui sobre a igreja, que é uma autoridade espiritual, quando eu vejo alguém no campo da desobediência, o pastor fala uma coisa e o camarada lá no meio do povo está dizendo outra ao contrário. Não vou fazer isso não. Ele pode falar o que ele quiser em cima, mas isso aí eu não faço não. Sabe? A desobediência é uma característica que o crente não entendeu o que é autoridade espiritual. Josué entendeu perfeitamente que Moisés estava revestido de uma autoridade que o Senhor lhe tinha dado. Não era uma autoridade de poder temporal, de poder humano. Ele possuía uma autoridade espiritual que Deus o dotou. E ele entendeu isso, e ele observou isso, e ele percebeu isso. Então ele obedecia a Moisés. A segunda característica que eu posso entender que uma pessoa compreende e se submete a uma autoridade espiritual é que Josué servia a Moisés. Ele servia a Moisés. Se você pegar aqui no capítulo, um pouquinho adiante, no capítulo 24 e no versículo 13, diz assim: levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. Se você pegar o livro de Josué, capítulo 1, versículo 1, diz assim: e depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que Josué, servo de Moisés. Moisés, servo do Senhor. Josué, servo de Moisés. A segunda característica que alguém entende, compreende a importância de se submeter a uma autoridade espiritual é que ele serve. Tem gente que não gosta de ouvir isso. Eu fui pregar numa igreja nos Estados Unidos e o camarada que me foi pegar no aeroporto, o indivíduo que foi me pegar no aeroporto, ele estava lá me esperando. Ele disse: ô pastor Malafaia, eu que vim aqui, essa semana que o senhor ficar aqui, eu sou responsável pelo senhor. E eu já estive nesse lugar e sei que ele é um comerciante, um grande comerciante na América. Tem negócios de muita grana. Aí eu disse para ele: rapaz, como é que você vai me servir, rapaz? E os teus negócios? Como é que é esse negócio? Você tem um monte de atividade, tem um monte de funcionário, como é que você vai ficar uma semana à minha disposição? Aí ele deu um sorriso para mim e disse assim: pastor, eu falei lá para os meus comandados, para o meu pessoal, deixei todas as ordens, eu disse para eles assim: essa semana eu vou servir a um homem de Deus, para que eu seja abençoado e vocês também. Eu não estou falando de assessor do terceiro carimbador, não, meu irmão. Eu estou falando de alguém que tem grana, alguém que tem posse, alguém que tem poder, alguém que manda em mais de 100 pessoas. Não é um camarada, não estou falando de, pastor, porque eu acho que quando a pessoa é muito simplesinho, trabalha para assessor do terceiro carimbador, é seu João Ninguém, trabalha para sua coisa nenhuma, é fácil servir. Não estou falando disso não, eu estou falando de alguém que tem uma posição. E eu vi o prazer daquele camarada em me servir. Ele falou: pastor, está aqui o meu telefone celular, está aqui o telefone da minha casa, a qualquer hora, a qualquer momento, aonde o senhor quiser ir, a hora que o senhor quiser ir, é só o senhor ligar para mim. Eu estou esta semana para lhe servir. Eu, quando vi isso, eu disse: esse moço entende o que é autoridade espiritual. De vez em quando a igreja, me perdoe, meu irmão, me perdoe. O pastor quer pedir alguma coisa a alguém e ele fica até sem jeito. E se o pastor falar no púlpito que precisa de alguém para fazer alguma coisa, tem cara que só falta, se esconder. Sabe, não quer servir, quer ser servido. Josué não era soldadinho, não. Josué era o capitão, era o comandante daquele recém-formado exército no deserto. Ele comandava o exército de Israel no deserto. Ele não era um mané qualquer, não. Ele era uma pessoa de posição. Ele estava no comando de tropas, mas mesmo assim, ele entendeu que servir a uma autoridade espiritual não vai lhe prejudicar. Ele entendeu isso, ele compreendeu isso. Um dia desse eu fui pregar aqui em Belo Horizonte, numa igreja. O irmão foi me buscar.
Um irmão foi me buscar no automóvel, automóvel bacana, e foi me pegar e disse: pastor, que alegria, que satisfação. Eu tive que disputar com os 10 para ver quem é que vinha te pegar aqui no aeroporto. Eu falei: meu Deus, para acordar, Jesus. Eu estou aqui no Brasil, se é Brasil mesmo, que é a igreja. Eu falei: eu tive que disputar com 10 para ver quem é que ia lhe servir. E aqui, aí ele disse assim para mim: não é só porque o senhor está em televisão, não. Aqui, qualquer pastor convidado dessa igreja tem uma disputa entre os diáconos e os homens da igreja. Quem é que vai pegar aquele pastor? Porque nós entendemos que é uma bênção de Deus na sua vida e te servir significa ser abençoado. Muita gente não compreende isso, irmão. O que aquele pastor está pensando? Que eu sou escravo dele? O que ele está pensando que eu sou? O que ele está pensando que eu sou? Eu vou deitar no chão para ele passar por cima? Ele está pensando que eu sou, tem que servir, ele manda se ele quiser que ele contrate alguém. Sabe, essa corrida da vida, esse estilo de vida que nós estamos vivendo, muitas vezes o crente está pensando que está servindo aquele homem num sentido como uma pessoa, como outra qualquer. Ele não consegue ver que aquela pessoa está revestida de uma autoridade dada por Deus. A terceira característica que me mostra que alguém entende, compreende e se submete à autoridade espiritual, você pode ter assim uma ideia de que alguém que se submete a uma autoridade espiritual, sabe o que é? Uma terceira característica é que a pessoa que entende, compreende e percebe e sabe o que é uma autoridade espiritual e se submete a ela, é que a pessoa quer estar sempre junto de quem tem autoridade espiritual. Quer estar sempre junto. Quer estar sempre junto. Se você pegar aqui esse mesmo capítulo que eu li ainda há pouco, o capítulo 24, a partir do versículo 13, diz lá: levantou-se Moisés com Josué. Subiu Moisés ao monte, Josué com ele. Tanto é que no versículo 14 diz assim: esperai-nos aqui até que tornemos a vós. Porque Josué estava acompanhando Moisés. Todo mundo ficou barrado. Arão ficou barrado, Ur ficou barrado. Arão e Ur, vocês ficam aí para resolver. Josué vem comigo. Porque Josué tinha prazer de estar junto a quem tem autoridade espiritual. Você tem vontade de andar junto com quem? De vez em quando eu fico vendo, meu Deus do céu, tem gente que quer andar junto daquele camarada que é o pior testemunho, a pior qualidade dentro de uma igreja. Sabe, tem uma facilidade de se envolver com gente ruim, com joio que está no nosso meio. Mas tem uma dificuldade incrível de estar perto de pessoas cuja vida Deus dotou de autoridade. Josué entendeu isso: eu quero estar perto, eu quero estar junto, porque com certeza eu vou ser abençoado. Você está perto do seu pastor, você está junto do seu pastor, não vai te fazer mal. Tenha certeza disso. E a quarta característica que você pode entender que alguém compreende, entende e se submete à autoridade espiritual é que a pessoa que se submete a uma autoridade espiritual não participa de conspiração contra a autoridade espiritual. Não participa. É aquela linguagem do carioquês: tô fora. É levante contra pastor? Tô fora. Saída pela direita. Mas que o pastor é isso, que o pastor é aquilo, é problema de Deus, não é meu. Não foi Deus que deu autoridade a ele? Então Deus que resolva lá. Bye, baby, tchau. Houve uma conspiração contra Moisés em Números 16. Datã, Coré e Abirão. Eles eram maiorais das congregações. Eram maiorais, era gente de liderança. Era gente que tinha poder. Comandava 250 congregações, esses camaradas.
Eles se levantaram. Moisés estava com uma idade mais avançada, o tempo estava passando, e eles disseram assim, esse velho borocochô, vamos dar uma rasteira nesse cabra. Isso aí já está velho. Está na hora da gente, sabe? Está na hora da gente. Depois tu lê a história em casa. Depois você lê. Rapaz, a maior besteira que um crente pode fazer é conspirar, é participar de rebelião contra a autoridade espiritual. É a pior coisa que você pode fazer na vida cristã. Você quer desgraça, você quer derrota, você quer problema para a sua vida? Participe de grupos que conspiram contra a gente que é autoridade espiritual. Vai ver o que vai acontecer com a tua vida. Eu conheço história de gente que morreu. Eu conheço história de gente que família foi destruída. Rapaz, a pior coisa do mundo é você conspirar contra alguém que é autoridade espiritual. Cai fora desse negócio. Sabe o que Moisés fez contra esses caras? Sabe qual foi a palavra de Moisés? Contra a gente que tinha poder, que comandava a gente. Moisés disse assim, olha, se esses camaradas aí morrerem de morte natural, Deus não está comigo. Você já viu o que Moisés disse para eles, né? E para todo Israel, eles vão morrer. Mas se eles morrerem de morte natural, é porque Deus não está comigo. Eu não sou autoridade espiritual. O que Moisés estava dizendo? Se esses caras aí, que se levantaram contra mim, morrerem de morte natural, meu irmão. Já pensou? Olha a autoridade da vida do camarada. Olha, vocês vão morrer, viu? Já estou avisando que vai morrer. Agora, se eles morrerem de... Olha, pessoal, Israel, se eles morrerem de morte natural, eu não sou autoridade espiritual. Quando ele acaba de falar isso, a terra se abre e engole esses homens com as suas famílias. Mexe, brinca, toca, conspira, para ver onde é que você vai parar. Eu aqui atendo muita gente, de vez em quando aqui, quando acaba o culto da quinta-feira da Vitória, eu já atendi... Chegou aqui uma vez um grupo aqui, pastor, uns 8, nós somos da igreja tal, estamos aqui para uma palavra sua. O pastor da nossa igreja está fazendo isso, está fazendo aquilo, está fazendo aquilo outro, e nós queremos tomar uma atitude contra o pastor, e nós queremos ouvir a sua palavra, o que devemos fazer? Eu disse assim, só tem duas opções, ou ficar calado ou sair fora de lá. Foi uma água fria, foi um balde de água gelada em cima da turma. Vocês só têm duas opções, ficar lá calado e orando para pedir para Deus intervir, para Deus dar uma saída, ou então rapa fora de lá. Não te mete com isso não, que você vai se quebrar. Para a autoridade espiritual, só outra autoridade espiritual constituída por Deus para tentar agir e fazer alguma coisa em relação a uma autoridade que esteja vacilando. Esse também foi um segredo de Davi. Eu não vou tocar no ungido do Senhor. A mesma história. Esse cara aí tem autoridade espiritual. E olha que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor já tinha saído da vida de Saul, o rei. Mas ele disse assim, mas só que ele é rei porque o Senhor revestiu ele dessa autoridade. Eu não toco nesse cara. Quem quiser pode tocar. Eu tô fora! Tô fora! Mas Davi, esse cara te tentou matar 6 vezes, Davi. Acaba com ele. Não! Eu tô fora! É preju tocar na vida de quem está revestido de autoridade de Deus. Quem se submete à autoridade espiritual não participa de conspiração contra ela. Agora, meu irmão, sabe quais são as consequências de alguém que se submete à autoridade espiritual? Vamos ver se vale a pena ou não vale. Vamos ver se vale a pena ou não vale. Vamos ver se valeu a pena Josué se submeter a Moisés. Se valeu a pena ou não valeu a pena? Vamos ver se valeu a pena. Vamos ver. Eu quero te mostrar aqui consequências para aqueles que se submetem à autoridade espiritual. Vamos ver se vale a pena. Vamos ver. Vamos ver se vale a pena. Vamos ver se vale a pena você se submeter, você obedecer, você servir, você estar junto, você não participar de conspiração contra uma autoridade espiritual. Vamos ver se vale a pena. No capítulo 17 de Êxodo, versículo 13, diz assim:
No 17, que é o texto que eu li, versículo 9 e 10, foi o texto base, e o versículo 13 diz assim: E assim Josué desfez a Amaleque e seu povo a fio de espada. Sabe o que eu aprendo aqui? A primeira coisa que eu aprendo, quando uma pessoa se submete a uma autoridade espiritual, se você tem se submetido à autoridade espiritual, se você tem obedecido o seu pastor, que é uma autoridade máxima aqui na terra, que Deus constituiu sobre a igreja, falando nisso, pergunta para quem está aí do seu lado, você se submete à autoridade espiritual? Você se submete? Só pergunta, hein? Aleluia. Pode perguntar em casa. Pode perguntar em casa. Pergunta aí do lado do teu filho, teu marido, tua esposa. Você se submete a uma autoridade espiritual? Quem é o seu pastor? Quem é a autoridade espiritual que está acima de você? Sabe o que é que eu aprendo como consequência? Em primeiro lugar, uma pessoa que se submete à autoridade espiritual, se prepare, você vai conquistar grandes vitórias. Aleluia. Josué estava debaixo da autoridade. Josué estava lá lutando contra os amalequitas. Mas sabe por que ele era vencedor? Porque Moisés estava lá em cima, lá no cume do monte com a mão estendida sobre ele. Ele estava debaixo de uma autoridade. Então ele pode derrotar, ele pode ser vitorioso. Meu irmão, isso é profético para a sua vida. Se você aprender a se submeter à autoridade espiritual, se prepare para grandes vitórias de Deus na sua vida. Se você, em segundo lugar, se submete à autoridade espiritual, se você se submete, aqui tem um segundo princípio, como consequência, você vai receber certa autoridade espiritual também. Você vai receber certa autoridade espiritual. Você quer ver? No mesmo capítulo 17, olha o que Moisés diz para Josué no versículo 9. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja. Josué, você vai escolher gente para estar ao seu lado, para lutar com você. Você vai exercer autoridade sobre outros. Quando uma pessoa se submete a uma autoridade espiritual, ela também passa a ter uma certa autoridade espiritual. É interessante esse negócio. Você se submete ao seu pastor chega para você e diz assim: olha, você vai tomar conta aqui do departamento da escola dominical. Olha, você vai tomar conta aqui do departamento de homens. Olha, eu estou precisando de você para você poder cuidar de uma congregação. Você passa a ter uma certa autoridade espiritual, porque você aprendeu a se submeter a uma autoridade espiritual. No final, você é honrado também com a autoridade espiritual. Olha aqui, Josué estava mandando em gente. Ele obedecia a Moisés, mas tinha um monte de gente obedecendo ele. Isso aqui é um outro princípio, é uma outra consequência. Terceiro lugar, eu aprendo aqui uma coisa importante quando a gente se submete à autoridade espiritual. Terceiro lugar, como consequência, algo especial de Deus vai ser dado a você através dessa autoridade espiritual. Você quer ver uma coisa? Pega aí Deuteronômio 34, versículo 9. Olha só que coisa linda. Deuteronômio, capítulo 34, está para frente, tá certo? Da passagem que nós lemos, o livro de Deuteronômio está à frente. Diz aqui, logo na abertura do versículo 9 de Deuteronômio, capítulo 34. Olha que coisa bonita diz aqui. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos.
Eu vou repetir para você. Quando você se submete à autoridade espiritual, você recebe algo especial de Deus através da autoridade espiritual que você submeteu. Sabe o que Moisés fez? Colocou a mão sobre a cabeça de Josué. Abençoou Josué e diz que ele foi cheio do espírito de sabedoria. Aí eu vou dizer uma coisa para você. Aguenta firme, meu filho. Tem crente que é oração de todo mundo. Anda quilômetros e quilômetros, vou voltar com a minha tese, para a irmã Doquinha orar por ele. Anda quilômetros e quilômetros para o irmão Joãozinho lá no quinto do beco da última curva, depois que atravessar 5 pontes e andar mais 20 quilômetros na casa daquele irmão, porque aquele irmão é poderoso, aquele irmão é tremendo, é fora de série. Irmão, põe a mão na minha cabeça. Não entende o que é autoridade espiritual? Nunca chegou para o pastor e disse: pastor, me abençoa. Pastor, ora por mim. Pastor, me deram uma palavra para a minha vida. Não aprendeu? Rapaz, se você entender e compreender o que é autoridade espiritual, você quer ser abençoado através daquela vida. Porque aquela vida tem uma autoridade de Deus. Eu podia contar aqui N histórias de pessoas que foram abençoadas. De pessoas que receberam algo de Deus. No caso de Josué, ele recebeu um espírito de sabedoria excelente. Deus tem várias coisas para te dar. Quem sabe quando o teu pastor impor as mãos sobre você, quando ele orar por você, esse problema de família terrível, o Senhor resolve. Quem sabe é uma grande porta de um grande emprego. Não sei. Deus pode fazer isso. Querido, não despreza não, meu filho. Se você entende, se você compreende o que é autoridade espiritual e se submete a ela, você pode ser um fortíssimo candidato a receber algo especial de Deus através da vida daquele que tem autoridade espiritual. Em quarto lugar, sabe o que eu aprendo? Quando você se submete a uma autoridade espiritual, sabe o que acontece com você? Você é reconhecido. O mesmo capítulo 34 de Deuteronômio, o mesmo capítulo, o mesmo versículo. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos. Sabe por que o pessoal deu ouvido para Josué? Porque ele se submetia a Moisés. Ele passou a ser reconhecido. Você não conhece na igreja? Está vendo aquele diácono ali? Rapaz, aquele diácono ali tem um cartaz com um pastor tremendo. Aquele camarada ali, aí alguns maléficos, aquilo ali é puxa-saco. É verdade. Tá por fora, aquele diácono ou aquele crente, é puxa-saco de pastor, olha lá, é puxa-saco de pastor, é puxa-saco de pastor. Olha lá, você fica lá colado. Não é nada disso. Aquele crente entendeu a importância de uma autoridade espiritual. E daqui a pouco ele acaba sendo reconhecido. Não mexe com aquele crente lá não, para mexer com aquele crente vai mexer com o pastor, hein? O pastor conhece a vida dele, o pastor conhece a família dele, o pastor sabe quem ele é, tu está entrando em furada. Você já viu esse negócio? Você já ouviu isso? Ih, rapaz, não toca nesse cara aí não, rapaz. Esse cara aí tá assim com homem, ó. Não toca nele não, é furada, hein? A pessoa passa a ser reconhecida, incrível. Em quinto lugar, sabe o que eu aprendo como consequência de uma pessoa que se submete à autoridade espiritual? Escuta essa. É profético também para a sua vida. Você vê quantas bênçãos vão acontecendo na sua vida quando você se submete a partir da lição da vida de Josué que nós estamos estudando? Sabe o que acontece? Uma pessoa que se submete a uma autoridade espiritual, experiências espirituais profundas ele tem. Experiências espirituais profundas. Quem é que subiu o monte com Moisés? Quem foi? Repete, irmão. Quem foi?
Foi Josué que subiu ao monte com Moisés. Agora você quer ver? Vamos voltar para Êxodo 24. Olha só. Ele subiu com Moisés. Ok? Tanto que ele sobe em Êxodo 24, que depois que você lê o capítulo 32, versículo 17 de Êxodo, ele desce com Moisés. Mas tem uma coisa aqui que eu acho interessante. O pessoal, o povo de Israel, quando Moisés sobe no monte, a glória do Senhor vem sobre o monte. E diz aqui o texto, versículo 17, e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Isso é, aqui, sintetizando aqui para ficar fácil, é como se o monte fosse lá na galeria, o cume do monte, e Israel tivesse aqui no púlpito, aqui era o arraial. Era muito mais distante do que isso, muito mais distante. Mas, para você entender, lá está o cume do monte. Lá em cima está Moisés e quem? E Josué. Aqui embaixo está o povo no arraial. O pessoal está vendo a glória de Deus. Mas quem estava lá? Quem é que estava lá desfrutando da glória de Deus? Josué, irmão, amado. Quando você aprende e entende a se submeter à autoridade espiritual, você acaba tendo experiências profundas com Deus, porque você passa a participar da bênção daquele que tem autoridade espiritual. Josué estava com Moisés, Deus estava falando com Moisés, Deus estava dando a tábuas da lei a Moisés, mas por causa de Moisés, Josué experimentou a glória de Deus. E é isso que muito crente não entende, meu Deus do céu. Jesus tem misericórdia. Use esse programa para poder, muitos irmãos, abrirem o seu entendimento. Porque muita gente, quando olha para um pastor, ele só vê a figura de um homem como outro homem qualquer. Que no fundo um pastor é um ser humano, que tem limites, que tem defeitos. Ele só consegue ver isso. E ele fica invocado, não sei se é problema psicológico, se é questão de ego. Que eu vou me submeter? E ainda mais quando o camarada tem alguma coisa, aí e o pastor é um camarada mais simples, aí é que fica besta mesmo. Afinal de contas, eu sou doutor. Afinal de contas, eu sou plantão. Esse pastor é um semi-analfabeto. Esse pastor é um semi-analfa. O que é que vão dizer se esse pastor me chamar aqui para me fazer um trabalho? Vai pegar mal para mim? Como é que vai ser isso? Aí o camarada olha nesse prisma humano, rapaz, e acaba não tendo experiências magníficas com Deus. Josué era comandante do exército, entendeu que Moisés era autoridade espiritual, se submeteu a ela, e agora ele está participando da manifestação gloriosa de Deus na vida de Moisés. Na linguagem popular, ele está tirando uma casquinha do relacionamento que Moisés tem com Deus, e ele estava deitando e rolando. Deus ama muito esse camarada, deixa eu colar com ele, aleluia, maravilha. Deus gosta dele, revela a ele, manifesta poder, manifesta glória, eu quero estar colado com ele. Se você entende, respeita, se submete à autoridade espiritual, se prepara, que você vai participar das experiências espirituais que aquela autoridade tem. Deus vai manifestar a você e você vai participar delas. Em sexto lugar, como consequência que você é submisso a uma autoridade espiritual, em sexto lugar, é profético para a sua vida, você também vai ser autoridade espiritual em certo nível. Eu vou repetir. Se você se submete à autoridade espiritual, você também vai ser autoridade espiritual em certo nível. Existem três possibilidades para você. A primeira, pode ser que por você ter se submetido a uma autoridade espiritual,
você seja autoridade espiritual um dia igual àquela que você submeteu. Pode acontecer. Uma outra possibilidade. Por você se submeter a uma autoridade espiritual, pode ser que um dia você tenha autoridade espiritual maior do que aquele que você submeteu. E terceira possibilidade, por você ter se submetido a uma autoridade espiritual, você pode ter uma autoridade espiritual menor do que aquele que você submeteu. No caso de Josué, ele teve menor. Porque diz a Bíblia lá em Deuteronômio, lá no capítulo 34 e no versículo 10, que não houve profeta igual a Moisés. Não houve ninguém igual a Moisés. Já deixando bem claro que por mais autoridade espiritual que Josué foi um dia, ele não teve o mesmo nível de autoridade espiritual que teve Moisés. Porque é Deus que dá. Mas essas três possibilidades podem acontecer. Pode ser que por você submeter a uma autoridade espiritual, um dia você pode até ter o mesmo nível de autoridade espiritual de quem você submeteu. Pode ser, se Deus assim quiser. Outras vezes não. E permita-me dizer, na maioria das vezes não. Na maioria das vezes, você não vai ter o mesmo nível durante toda a sua vida de autoridade espiritual de quem você submeteu. Mas você vai estar num nível também de autoridade espiritual, porque Deus vai te colocar. Quem disse que porque você obedece um pastor e submete a ele, você vai ter que ser pastor um dia? Eu conheço crentes que passaram a vida toda debaixo de uma autoridade espiritual e morreram como membros de igreja. Mas eram pessoas que tinham uma autoridade espiritual. Em um certo nível elas possuíam. Não possuíram nunca igual a daquele pastor que estava sobre ele. Mas possuíram um nível de autoridade espiritual. Em sétimo lugar, como consequência de alguém que se submete à autoridade espiritual, grava o que eu vou te dizer. Quem se submete a uma autoridade espiritual constituída por Deus, não vai ter problema nenhum de se submeter à autoridade espiritual absoluta, que é Deus. Se o indivíduo aprendeu a se submeter a uma autoridade espiritual aqui da terra, essa pessoa não vai ter problema nenhum de se submeter à autoridade espiritual absoluta que é Deus. Sabe por que tem muita gente rebelde diante de Deus? É porque também nunca aprendeu a se submeter a uma autoridade aqui na terra. Ele só está repetindo a sua história e os seus atos. Agora, Josué, sabe o que ele diz? Lá no final da sua vida, lá no capítulo 24 do livro de Josué e no versículo 15, olha aí, vocês aí, Israel, vocês querem servir a quem? Vocês estão em dúvida? Vocês podem fazer a escolha que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não tinha problemas. Irmãos, o que eu estou dizendo aqui nessa tarde e noite para vocês é fundamental para a sua trajetória de vida cristã. Tudo da vida de Josué parte disso que eu falei. Tudo parte disso aqui que eu falei. E sabe, eu quero encerrar essa parte da mensagem sobre Josué dizendo uma coisa para você guardar. Quem nunca se submeteu a uma autoridade espiritual, quem nunca se submeteu a uma autoridade espiritual, se um dia for autoridade espiritual,
não vai conseguir prosperar. Eu não vou dizer que quem nunca se submeteu a uma autoridade espiritual não vai ser autoridade espiritual. Eu não posso declarar isso. Mas eu posso declarar que quem não se submete a uma autoridade espiritual, ele não vai prosperar como autoridade espiritual. Vai arrumar tropeço no meio da caminhada. Vai arrumar problema no meio da caminhada. Vai quebrar a cara no meio da caminhada, porque ele não aprendeu a se submeter. E quando eu declaro isso, eu não estou dizendo que uma pessoa, para ter autoridade espiritual e ter prosperidade nessa área, ele tenha que passar a vida toda submissa a alguma autoridade espiritual. Mas é necessário, é fundamental, é importante que algum tempo da sua vida ele esteja submisso a uma autoridade espiritual. Para que ele tenha progresso, se um dia ele chegar a ser uma autoridade espiritual. E sabe o que eu quero dizer para você também? E aí eu tenho que aproveitar essa rede nacional de televisão. E você que está aqui? Eu tenho que aproveitar. Eu tenho muito medo. E nós estamos vivendo esse momento no Brasil. Um monte de cantor gospel. Eu sou gospel. Eu sou artista gospel. Eu sou ídolo gospel. Eu sou... Deixa eu ficar quieto. Gospel. Eu sou pregador gospel. Eu sou profeta gospel. Eu quero dizer para você, meu irmão, que comigo não tem guarida. Tem um monte de cantor. Vou começar com esses. Cantando aqui, cantando ali, cantando acolá, e você pergunta quem é o pastor deles. Pergunta quando foi a última vez que ele ouviu o pastor deles pregar. Não vão à igreja, não se submetem a pastor, e sabe o que acontece? Com muitos deles, adultério, prostituição, rolo, safadeza, separação, pilantrada. Eu podia dar uma relação aqui de nome. Vou quebrar o galho para não dar nomes aqui. Vou só quebrar o galho. Por uma questão ética, uma questão em respeito à pessoa humana, mas eu conheço assim, ó, de cantor, pra lá e pra cá, é show, é show. Cheguei, show, luzes, câmeras, ação, autógrafo, atenção, estou eu aqui, pá, foto tá aqui, foto tá ali, tá aqui, cadê a igreja dele? Tem autoridade sobre ele? Ninguém conhece. E um monte de crente seguindo essa gente. Fã-clube. Ai, meu Deus, eu tenho tudo dele. Eu sei onde ele mora, sei onde ele estuda, quem é o marido dela, quem é o marido dele, quantos filhos tem, se não é casado. Ai, meu Deus, tem 50 fotos lá na minha casa, dele ou dela. Vai tomar vergonha nessa cara, meu irmão. Aleluia. Vamos para um outro grupo. Tem um monte de camarada aí, inclusive de mulheres. Sabe? Desculpa. Tem mulher que nunca se submeteu a marido, sempre mandou pra caramba, e o marido é um capachildo, um Zé Minhoca, um Zé Bobão, que a mulher só falta meter um cabresto nele, vem pra cá, agora pra lá, sabe? Que não tem autoridade nenhuma na sua casa, e tem muita mulher dessa andando pra lá e pra cá, e falando e profetizando e tal, que não se submete a autoridade espiritual nenhuma. Quem é teu pastor? Quando é que foi a última vez que você ouviu o seu pastor? Cadê? E tem um monte de crente atrás dessa gente aí. Um monte de profeta de meia pataca e meia tigela, que anda por aí, perturbando a igreja, reunindo na casa de um de outro, e vive com mandarinho para cima e para baixo. E tem um monte de crente atrás dessa gente. Terceiro grupo. E agora eu quero até aproveitar para os meus colegas.
Tem muito pastor, evangelista, gente que é do ministério, empina um pouquinho o pescoço. Eu terei o meu ministério próprio. Afinal de contas, o que eu estou fazendo submisso a esse homem? Eu prego mais do que ele. O povo gosta mais de mim. Quando eu prego, a igreja se alegra. Quando eu prego, o povo me aplaude. E o besta não sabe. O trouxa não sabe que isso acontece. É porque tem lá, muitas vezes, um senhor, um ancião, sentado lá, que deu a sua vida 30, 40, 50 anos na igreja, está lá dizendo: Senhor, abençoe esse homem. Dá graça a ele. Dá unção a ele. Dá autoridade. Aleluia. Rapaz, eu sou fera mesmo. Louvado seja eu. Glorificado é o meu nome. Maravilha. Jeová, eu sou tal. Aleluia. Olha só, o cara está lá sentado e eu estou aqui, o povo, eu quero ouvi-lo. Eu quero ouvi-lo. Ô seu trouxa, desculpa aqui o linguajar do carioca, mas é para você entender. Deixa de ser bobo. Não queira assumir uma posição de nível de autoridade espiritual que Deus ainda não te deu. Fica quieto. Se submete aí. Espera a tua hora. Deus está falando com alguém, com algum pastor, com algum evangelista, alguém que está começando no ministério, alguém que está numa boa posição hoje e já quer meter a mão pelo pé, o pé pela mão e quebrar a cara e se arrebentar. Eu conheço um monte de camarada que tinha um futuro brilhante ministerial, mas achou que era o dono da cocada, a bola da vez. Eu vou fundar a minha igreja. Eu vou fundar o meu ministério. Porque afinal de contas eu sou bom. Eu sou tal. Eu sou magnífico, sensacional. Eu posso falar sobre isso. Eu posso falar sobre isso. Eu já fui questionado por muita gente. Malafaia, você está em rede nacional de televisão. Você é conhecido em todo o Brasil. Funda a sua denominação. Abra a sua igreja. Faça aquilo e aquilo outro. Eu falei, eu não quero fazer. Eu não quero estar no lugar que Deus não quer que eu esteja. Aleluia. Eu tenho certeza que parte de todo esse cartaz que eu tenho certeza que parte disso tudo que Deus está fazendo comigo, é porque eu tenho aprendido a me submeter à autoridade espiritual. O pastor Silas Lima Malafaia está debaixo de autoridade espiritual. Eu estou debaixo da autoridade espiritual que Deus constituiu aqui na Assembleia de Deus da Penha, que é o pastor José Santos. E qual o problema? E qual é o problema? Nunca me senti menor, nunca me senti inferiorizado. Meu Deus, eu tenho que ser, afinal de contas, meu nome, ai meu Jesus. Meu nome, eu. O que estão pensando de eu? Eu tenho que ser eu. Rapaz, fica aí na tua, rapaz. Tá bom, Deus muitas vezes pega alguém que está submisso a uma autoridade espiritual e diz assim, agora chegou a sua vez de ser uma autoridade espiritual num nível maior. Mas não é a pessoa que força a barra ou que quer tomar isso. É Deus que trabalha. Lembra que a autoridade espiritual é a soberania de Deus? É Deus que pega o camarada e fala assim, agora chegou a sua vez. Ou então diz assim, não. Você vai trabalhar a vida toda debaixo de uma autoridade maior. Você vai ser autoridade espiritual, mas vai ter uma autoridade espiritual maior sobre você e você não vai deixar de ser abençoado por causa disso. Você não vai deixar de ter autoridade espiritual por causa disso. Você não vai ser menosprezado por causa disso. Querido, entenda isso. Para você ter uma vida vitoriosa, a tua família ter uma vida vitoriosa e você ser um crente abençoado,